Fala galera, anteriormente a gente tinha verificado como as interações elas são sentidas pelas cargas elétricas no sistema simples, né, de duas cargas ou dois corpos, né? Mas o que a gente pode esperar de sistemas mais complexos, com três ou mais cargas? Bom, vamos imaginar então aqui um sistema desse tipo. A gente tem uma carga aqui, outra, mais uma carga aqui. Bom, se a gente pegar a interação entre essas duas, a gente relembra que tem uma força de repulsão, né, que aparece em cada uma delas, é um vetorzinho. E qual que é o efeito dessa carga negativa aqui nessas duas outras cargas positivas? Bom, a gente pode imaginar que deve ser uma coisa bem complexa, porque essa carga negativa deve afetar as forças, né, e tudo mais. Mas não é assim, tá? A resposta para isso é uma coisa bem simples, na verdade. A carga negativa, ela não afeta a interação entre as outras partículas, certo? Então vamos fazer isso de uma maneira mais formal. Tá? Eu coloquei aqui as cargas, né? Fiz um desenho e as linhas que ligam cada carga. Vamos enumerar elas, tá? Vou chamar essa carga aqui de carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Muito bem, então vamos lá. Ó. Carga 1 com carga 2 é repulsão, né? Então a gente tem uma força de repulsão para cá, né? Então essa é a força em 1 devido à carga 2, ok? 1 com 3, por exemplo, 1 com 3. Tá, ela vai aparecer aqui na 2 também, né? Vai aparecer a força para lá também. 1 com 3 é atração, então nós temos uma força de atração para cá, essa é a força 1 com 3, tá? E aparece a mesma força aqui. 1 com 4. 1 com 4 é repulsão, né? Então, nós temos uma força de repulsão para cá. Essa é a força 1 com 4. Né? E aparece a mesma força 1 com 4 para cá. Muito bem. Então, o que acontece se a gente quiser calcular qual é a força total que age sobre a partícula 1? Bom, a força que age sobre a partícula 1, ela é simplesmente a soma das forças. Força em 1 devido à carga 2, mais força em 1 devido à carga 3, mais a força em 1 devido à carga 4. Certo? Então, para esse sistema, a gente tem essa resposta aqui. Tá? Observem que isso que a gente colocou, essa soma, ela é o princípio da superposição de cargas, certo? A soma vetorial, tá? Estou falando de soma vetorial, ela é a superposição das cargas, tá bom? Então, resumindo, a força resultante na carga 1 é a soma de todas as forças na carga 1 devido às outras cargas I, tá bom? Então pode ter várias cargas, né? E aí a gente vai somar cada uma delas, cargas pontuais, tá? Então, de outra forma, lembrando que a força é Kq1, Q2 sobre a distância ao quadrado, né? E nós temos que o vetor unitário aqui, ele aponta na direção de cada uma, né? Sai da partícula 1, aponta na direção, essa era 1, 2, 3, 4, aponta na direção do 3, esse daqui é o outro vetor unitário, que de R aponta de 1 para 2, e esse é o nosso outro vetor unitário, de 1 aponta para 4. Certo?
Então, esse é o princípio da superposição. Bom, o resultado da soma das forças deve dar algum vetor que aponta em alguma direção, certo? Então, vamos supor que ele aponte nessa direção, o vetor resultante, força em 1, certo? A gente pode tentar descobrir qual é a direção dessa força. Então, vamos colocar aqui um eixo X em um eixo Y, e aqui há um ângulo, né? Muito bem. A gente pega a componente aqui, F1, vou fazer de outra cor, vou fazer de azul, que eu não fiz ainda. A gente pega a força 1 na direção X, a gente pega a força 2 na direção, a força 1 na direção Y, tá? Então, vocês podem notar que se a gente fizer a tangente desse ângulo, que é cateto oposto, ou seja, F1y sobre o cateto adjacente, a gente pode descobrir quem é o nosso ângulo θ. Tá? E o ângulo θ vai me dizer a direção com que essa força aponta, né, em relação ao eixo X. Ok? Então essa é uma maneira de descobrir a direção. Muito bem, então vamos passar para alguns exemplos agora. Bom, queremos colocar outra carga carregada no sistema abaixo, de forma que as partículas fiquem em equilíbrio. Onde está localizado esse ponto? A carga deve ser positiva ou negativa? Muito bem, notem que nós temos uma carga de menos 3Q aqui, uma carga de menos Q desse lado de cá. Bom, vamos começar com uma carga positiva, tá? É mais fácil. Vamos supor que a gente coloque uma carga positiva do lado de cá. Carga positiva. Bom, a carga de menos 3 vai fazer uma força de atração, né, sobre essa carga positiva, e a carga de menos Q também vai fazer outra força de atração. Então, observem que não pode ter equilíbrio desse lado de cá. Tá? Da mesma forma, se fosse uma carga negativa, se a carga fosse negativa, a força de menos 3 ia fazer uma repulsão, a carga de menos Q ia fazer também uma repulsão. Do outro lado, se a gente fizer do lado direito, vamos colocar a carga positiva aqui. Bom, nós temos uma atração devido à carga menos Q e outra atração devido à carga menos 3Q. Tá bom? Então, também não pode ter equilíbrio. Se a carga fosse negativa, bom, a gente ia ter repulsão e repulsão, tá? Muito bem, então vamos colocá-la no meio, vamos ver o que acontece. Vou colocar uma carga positiva aqui no meio, tá? Então, a carga de menos Q vai fazer uma força de atração nesta carga, né? A carga de menos 3Q também vai fazer uma força de atração, certo? Então, essa é a força de Q, digamos, e essa é a força de 3Q. Então, desse lado, aliás, no meio é onde pode ter o equilíbrio das cargas. Se ela fosse uma carga negativa, né, então nós íamos ter a força de 3Q empurrando a carga, né, ou seja, numa repulsão, e a carga de menos Q numa outra repulsão para cá. Certo? Então, tanto faz. Essa é a resposta já para a segunda pergunta, né? A carga deve ser positiva ou negativa? Tanto faz. Tá? Se for positiva, aparece só cargas de atração. Se for negativa, aparece duas forças de repulsão. Ok? Muito bem. Então, a gente já verificou que tem que ser aqui no meio, onde vai ter essa, vamos supor, essa
Essa é a força de 3, essa é a força de 1. Tá? Vamos supor positivo para ter atração. Aliás, aqui é a força 1, tá? Que é a atração, e essa é a força de 3. Ó. Atração. Muito bem. Então, digamos que as duas cargas estejam separadas por uma distância d e que essa carga aqui ela esteja separada por uma distância x. A gente quer descobrir onde que a gente coloca essa carga x para que tenha esse equilíbrio. Né? Vocês podem notar o seguinte, se a gente colocar exatamente no meio das duas cargas, no meio da distância entre as duas cargas, o que acontece é que essa força 3 ela vai ser maior, né? Porque a carga é menos 3Q, então a carga é maior. Então ele vai puxar para o lado esquerdo. Então a gente não pode colocar exatamente no centro. Né? Muito bem. Então, vamos fazer aqui, ó, princípio da superposição. As forças é a força devido à carga 1 mais a força devido à carga 3. Né? Agora vamos fazer em módulo. Que como só tem o eixo x, né? Então a gente pode fazer direto aqui. É a força F1. Notem que F1 ela puxa para frente, então ela é positiva. Certo? Então é K. Digamos que a nossa carga seja uma carga Q. Tá? KQ, Qzinho, dividido pela distância. Então é a distância entre essa carga e essa carga aqui, que é de D menos X ao quadrado. Certo? Agora, e a outra força? A outra força puxa para trás, então sinal negativo. Menos K, Q, 3Qzinho, dividido por x ao quadrado, que é a distância entre as duas cargas. Notem que, na hora da gente colocar a carga, galera, a gente coloca o módulo das cargas, tá bom? Não esqueçam disso. O sinal está aqui na nossa análise vetorial, tá bom? Agora, notem o seguinte, se a gente quer uma posição de equilíbrio, a gente quer justamente o lugar em que essa força é igual a zero. Né? Então, notem lá, 0 igual, vamos colocar em evidência isso daqui, ó, K, Qzão, Qzinho, 1 sobre D menos X ao quadrado, menos 3 sobre X ao quadrado. Certo? Então, a nossa ideia é que ou essa parte é zero ou essa parte toda aqui é zero. Bom, essa primeira parte aqui, ela não pode ser zero, porque se a carga for zero, aí não tem carga lá, né? Não tem carga na posição que a gente colocou. Então, a nossa solução é que essa segunda parte ela seja igual a zero. Tá? Então, isso vai dar para mim o seguinte, ó, 1 sobre D menos X ao quadrado igual a 3 sobre x ao quadrado. Correto? Bom, vamos inverter esse negócio. Então, nós temos que d menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 3. Certo? Sobre 3. E aí, nós vamos ter d menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado igual a 1 sobre 3. E aí, d sobre x menos 1 é igual a mais ou menos 1 sobre a raiz de 3. Sobre raiz de 3, certo?
Então, nós temos que o nosso d sobre x é igual a 1 mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Então, nós vamos ter aqui o nosso d dividido por 1 mais 1 sobre raiz de 3. Esse é o nosso x mais ou menos raiz de 3. Esse é o nosso valor de x. Bom, temos duas respostas, o positivo e a negativa. Vamos ver qual é a resposta correta. Primeiro, vamos pensar na parte positiva. Então, a gente tem lá 1 mais 1 dividido por raiz de 3, dá 1,57. Inverter isso, nós temos 0,63 dzinho. Essa é a resposta 1. A resposta 2, x duas linhas, vai me dizer que 1 menos 1 dividido por raiz de 3, 0,42, invertido, é 2,37 dzinho. Certo? Bom, 0,3 dzinho é um pouco para frente, né? Aqui na minha figura, é um pouco para frente do meio, né? Então, mais ou menos aqui, assim. Isso está condizente com o que a gente estava esperando, certo? Por outro lado, a resposta de 2,37 dzinho me diz que, bom, aqui na carga, menos Q, é dzinho, né? Então, é duas vezes essa distância mais um 0,37, por exemplo, 0,37 dzinho. Então, eu colocar desse lado de cá. Bom, pela análise que a gente viu, já nos slides anteriores, o lado de cá não pode estar em equilíbrio, né? Então, essa resposta aqui, x duas linhas, a gente rejeita ela. A resposta correta é 0,63 dzinho.